Já pensou se do nada, uma viagem romântica no meio do deserto vira um pesadelo digno de filme de terror? Pois é. Hoje o papo é sobre Revenge, um suspense brutal, sangrento e totalmente fora da curva, onde uma mulher é deixada para morrer, mas volta com sede de vingança e transforma o deserto em um campo de batalha. A história começa daquele jeitinho bem tenso, com uma paisagem seca, vazia, sem vida, um mar de areia e pedras para todos os lados, tipo aquele lugar onde até o GPS perde o sinal. Mas lá no fundo, um pontinho se move no céu. É um helicóptero se aproximando devagar, trazendo com ele o início de uma baita encrenca. Quem desce da aeronave é um casal, Jennifer e Richard. Eles vão parar numa casa de luxo no meio do nada. Mas ali, pelo menos por enquanto, o clima é de romance, ou quase isso. Porque mais tarde, no meio da noite, descobrimos que o tal Richard não é exatamente o príncipe encantado. Ele tem uma esposa e um bebê. Dá até para ouvir o choro da criança ao fundo enquanto ele fala ao telefone, todo calminho, fingindo que não está fazendo nada de errado. Um verdadeiro pai de família. Só que não. No dia seguinte, Jennifer está na cozinha, bem tranquila, pegando um copo d'água, quando leva um baita susto. Do lado de fora da janela, tem um homem parado, com um rifle. E o mais bizarro, ele fica encarando, do tipo que não pisca. Logo aparece um segundo cara, também armado. A tensão só cresce, até que a verdade vem à tona. São amigos do Richard, Stan e Dimitri. Vieram de helicóptero para curtir a tradicional caçada anual entre amigos. A tarde segue com muita bebida, música, risadas e também um pouco de irresponsabilidade. Os caras encontram um saquinho de peiote, aquela planta alucinógena pesada, que o piloto do helicóptero deu para o Richard como brinde de boas-vindas. Mas, por incrível que pareça, Richard tem um pingo de bom senso e diz: misturar isso com armas? Melhor não. Ele até conta uma história sinistra de um cara que cortou a própria perna depois de usar a droga e nem sentiu dor. Para evitar tragédia, Jennifer esconde o peiote dentro de um medalhão. Mais tarde, Jennifer está animada e quer dançar. Convida Richard, mas ele dispensa. Então ela chama Stan, aquele cara que já tinha dado uns olhares meio intensos demais. Eles dançam, se divertem, mas para Jennifer foi só uma curtição de momento. Já para o Stan, foi outra história. No dia seguinte, Jennifer acorda de ressaca e descobre que Richard saiu para entregar os passaportes para o guarda florestal, enquanto Dimitri está largado na piscina. Com o tempo livre, ela tenta bater um papo com Stan. Só que o cara volta com aquele olhar fixo, desconfortável, achando que iria rolar um clima. Mas não rola. E quando ela tenta sair de fininho, o Stan a segue. Aparece no quarto dela e, feito um sem noção, fica espionando enquanto ela troca de roupa. E como se não bastasse, ele tenta chamar ela para sair, logo depois de ter sido pego no flagra espiando. Jennifer deixa bem claro que não tem o menor interesse, mas o cara simplesmente não aceita. Começa a pressionar, fazendo perguntas invasivas e acaba perdendo completamente o controle. Tenta tocá-la à força e parte para cima dela num ato horrível. É aí que entra o Dimitri. Ele aparece na porta, vê o que está rolando e simplesmente fecha a porta e vai nadar, como se não fosse nada demais. Mais tarde, quando Richard volta, Stan não faz questão nenhuma de esconder o que fez. Conta tudo. E como você pode imaginar, o Richard, que já mostrou que caráter não é seu ponto forte, não reage da forma certa. Pelo contrário, em vez de defender Jennifer ou chamar a polícia, ele tenta comprar o silêncio dela. Oferece um emprego no Canadá e uma grana em conta. Um típico toma esse dinheiro e desaparece. Mas Jennifer, com toda a razão, recusa e ainda ameaça contar tudo para a esposa dele. Aí o Richard surta, dá um tapa nela, ela sangra e sai correndo pelo deserto tentando fugir. Os três homens, cada um com seus interesses sujos, decidem que o único jeito de resolver isso é fazer Jennifer sumir. E quando ela se vê encurralada na beira de um penhasco, Richard empurra ela sem pensar duas vezes. Ela despenca e o corpo é perfurado por uma árvore lá embaixo. Os outros dois ficam chocados, mas Richard tenta justificar. Salvei vocês de pegar 15 anos de cadeia. E ainda manda,
Vamos caçar e limpar a bagunça no caminho, como se fosse só lixo para esconder. Eles queimam evidências, limpam tudo e seguem a vida como se nada tivesse acontecido. E Richard ainda liga para a esposa, todo fofo, dizendo que ama ela. Mas o que ninguém esperava é que Jennifer sobreviveu, toda machucada, sangrando, cheia de formigas de fogo por cima do corpo. Ela acorda. Jennifer, com um galho atravessado no abdômen, vira uma máquina de sobrevivência. Usando o fio dos fones de ouvido, ela puxa o isqueiro do bolso e acende uma fogueira embaixo da árvore, queimando o tronco até conseguir se soltar. Mesmo toda ferida, com o corpo aberto, ela consegue se arrastar até uma parede para se esconder. Depois que os 3 homens voltam para cima e percebem que Jennifer desapareceu, eles descem para investigar. Seguindo um rastro de sangue digno de filme de zumbi, eles acreditam que ela não deve ter ido muito longe. Afinal, é difícil fugir com as tripas quase para fora, né? O problema é que, no meio da caçada, o tal rastro simplesmente desaparece quando chega perto de um rio. E aí eles tomam a brilhante decisão de se separar. Sim, eles vão pro clássico "vamos nos dividir". Enquanto isso, o Dimitri, que tá sozinho, resolve dar uma pausa para dar uma mijada. E ali, bem pertinho dele, escondida, tá a nossa sobrevivente favorita, Jennifer. Ela percebe que ele largou a arma por ali, dá uma de ninja e vai devagarinho até o rifle. Consegue pegar, aponta para a cara dele e... clique! Nada acontece. A arma estava descarregada. Dimitri, que já estava meio surtado, toma a arma dela, derruba Jennifer no chão e ainda mete um soco na cara dela. Depois, avisa pelo rádio que capturou a fugitiva e vai resolver o problema do jeitinho mais sádico possível, arrastando a moça até o rio para tentar afogá-la. O mesmo Dimitri, que antes tinha preferido ficar fora da situação nojenta com medo de se sujar, agora parece que resolveu colocar o modo psicopata no volume máximo. Ele afunda a cabeça da Jennifer repetidas vezes na água e ainda fica zombando dela. Mas aí, como ele tá todo confiante e achando que é o vilão de um filme do Tarantino, dá bobeira. Jennifer aproveita e, com sangue nos olhos, consegue pegar a faca dele e enfia no olho do desgraçado. Dimitri sai correndo, gritando igual criança com dor de dente, até cair morto no rio. E Jennifer, agora armada e com o modo sobrevivente ativado no nível máximo, pega a arma, a faca e o quadriciclo dele para continuar a fuga. Ela segue pilotando pela noite até o combustível acabar e é forçada a seguir a pé. No caminho, encontra uma caverna e, mesmo estourada por dentro, decide dar uma parada. Ali, sozinha, quebrada e sangrando, ela encontra o colar onde tinha escondido aquele famoso pedaço de peiote. O mesmo que o Richard contou a história do cara que cortou a própria perna sem sentir dor. Então, ela toma o alucinógeno e o efeito bate tão forte que, instantes depois de mal conseguir tocar no ferimento, ela simplesmente pega uma faca, arranca o galho que estava enfiado dentro dela e ainda cauteriza o buraco com uma lata de cerveja aquecida. No dia seguinte, Stan tá lá se lavando no rio, todo de boas, quando de repente dá de cara com o corpo inchado e boiando do Dimitri. Toma um susto, cai dentro da água e no maior estilo. E agora, José? Ele resolve encher os bolsos do colega com pedras e afundar o corpo de volta. Como se isso fosse resolver. Richard, o chefe da galera, já tá com o plano de encobrir tudo. Diz que vai inventar uma história de que Dimitri saiu para caçar sozinho e acabou se perdendo. Enquanto isso, Stan tá surtando, dizendo que quer desistir. Mas Richard não tá nem aí. E depois de uma discussão, quebra o nariz do próprio parceiro. Sim, o cara tá tão cego de arrogância que tá afundando na própria mentira sem freio. Enquanto isso, nossa heroína, Jennifer, acorda com o logo da cerveja literalmente marcado na barriga, tipo tatuagem de guerra. E apesar de tudo que passou, a mulher levanta como se fosse a protagonista de um filme de ação dos anos 80. Determinada, ela agora só tem uma missão: terminar o que começou. Mas aí vem um susto daqueles. Do nada, Richard aparece e, bum, dá um tiro na cabeça dela com uma espingarda. Acabou o filme? Que nada. Era só um sonho. E depois mais outro. E mais outro. Ela ainda tá sob efeito da droga, completamente doidona. Mas quando finalmente acorda de verdade,
percebe que, milagrosamente, seu ferimento tá quase como novo. Do outro lado, os caras acham o quadriciclo abandonado e, como se não tivessem aprendido nada, resolvem se dividir de novo. Enquanto isso, Jennifer avista Stan usando um espelhinho que reflete a luz do sol. Ela pega a arma e vai atrás dele. Stan para abastecer o carro. E Jennifer, que parece ter virado uma versão feminina do Rambo, se aproxima, mira com calma e acerta o ombro dele. O coice do tiro derruba ela no chão, e quando vai checar o carro, surpresa. Stan sumiu. Parece que agora ele também aprendeu a se teletransportar. Ela encontra o rastro de sangue dele e começa a seguir. O cara, desesperado, amarra o pé com uma meia para estancar o sangue e se esconde entre as pedras, pronto para revidar. Quando Jennifer passa correndo, ele sai do esconderijo e atira. O tiro arranca metade da orelha dela, quase acertando a cabeça. Jennifer foge e Stan, descalço, acaba pisando direto numa armadilha. Ela quebrou a lanterna e deixou os cacos pelo caminho. Um dos pedaços entra tão fundo no pé dele que não dá nem para ver. E aí começa uma das cenas mais desconfortáveis do filme. O cara enfia o dedo no próprio pé tentando puxar o vidro lá de dentro. Fica ali remexendo, escavando, até conseguir tirar. Mesmo quase desmaiando de dor, ele volta para o carro e tenta ligar o motor. Mas cada vez que pisa na embreagem, o sangue espirra como se fosse ketchup vencido. Quando finalmente o carro pega, ele acelera com tudo para atropelar Jennifer. Mas ela já está preparada. Na curva, ela atira várias vezes. E bem no momento antes de virar tapete de carro, ela acerta um tiro certeiro na cabeça dele. Depois vai até o carro só para ter certeza. E sim, Stan tá mortinho da Silva. Richard tenta contato pelo rádio, mas só recebe silêncio. Afinal, é meio difícil responder quando seu cérebro virou adesivo no banco do carro. Depois que Richard percebe que Stan não responde no rádio, ele começa a desconfiar que a casa caiu. Então liga o modo chefão final de videogame e decide ir atrás de Jennifer por conta própria. A essa altura, ele ainda acha que está no controle da situação, sem imaginar que agora quem manda é ela. Depois de passar a noite procurando por ela, Richard desiste e volta para casa onde tudo começou, e liga para seu piloto vir buscá-lo. Enquanto ele se banhava, escuta barulhos suspeitos vindo do lado de fora. Como ele não é bobo, pega logo sua arma e sai para verificar, mas era apenas equipamento de limpeza automática da piscina. Logo ele entra para dentro e quando olha novamente, vê Jennifer encarando-o com um olhar mortal. Sem pensar duas vezes, ela atira. Ele recebe um tiro na barriga e é arremessado para trás do sofá sangrando igual um porco. E começa uma perseguição tensa, violenta e ao mesmo tempo meio surreal, porque os dois estão tão machucados, sangrando tanto, que o chão da casa vira um verdadeiro mar vermelho. Jennifer consegue acertar um tiro no ombro dele, mas o cara é duro na queda. Mesmo perdendo litros de sangue, ele ainda corre atrás dela pelos corredores, pelado. Sim, ele arranca a roupa toda, tropeçando nas poças de sangue que eles mesmos deixaram pelo chão. O ápice da luta chega quando ela o derruba com um tiro certeiro. Com isso, Jennifer, que começou o filme como uma garota aparentemente frágil e indefesa, termina como uma verdadeira força da natureza. Uma sobrevivente que virou a própria justiça, crua, visceral e sem piedade. E a última cena? A câmera foca no rosto dela, completamente coberto de sangue, suja, mas com os olhos firmes, em silêncio, encarando o nada. Uma imagem poderosa que mostra que nada, nem abuso, nem violência, nem abandono, foi capaz de destruí-la. Muito pelo contrário, só fizeram despertar a fúria.